Oi, gente, vim falar aqui com vocês hoje sem filtro, porque hoje em dia todo mundo usa filtro. Vez ou outra a gente tá colocando filtros. Filtro na nossa face, filtro na nossa fala, filtro nas conversas que a gente tem, filtros no jeito de se vestir, filtro no jeito de falar, de andar. Tudo a gente tem que colocar filtro. E as pessoas estão com dificuldade de falar sem filtro, viver sem filtro. Porque se você for falar tudo que pensa, fazer tudo que quer, não vai ser aceito. Algumas pessoas não suportam ver a realidade da vida sem colocar um filtrozinho pra mascarar um pouco, né? Fica difícil. E por que eu trouxe aqui agora esse assunto sobre filtro? Né? Do nada a pessoa começa a falar sobre filtro. Essa semana aconteceu um episódio interessante de uma pessoa conversando comigo e algo estava me incomodando, assim, porque a pessoa estava pisando muito em ovos, né, para falar o que queria falar de fato. E a gente, quanto analista, fica observando alguns detalhes assim, no discurso do outro, parece que é algo automático assim, da gente. A gente começa a observar o discurso e vai entendendo, assim, aos poucos, o que aquela pessoa de fato está querendo. E nem a própria pessoa consegue, né, às vezes, entender o que ela está querendo dizer ali. Enfim, e aí eu tive que perguntar por que ela não falava claramente o que ela queria dizer, o que ela estava sentindo, né, sobre o determinado assunto exposto ali. E foi complicado. Às vezes a gente quer muito ser quem a gente é de verdade, mas parece que o politicamente correto tem cobrado muito a gente de ser aquilo que os outros determinaram que a gente deveria ser, o que deve ser. E a gente acaba esquecendo quem que a gente é na nossa essência. E a gente vai deixando, né, vai deixando de falar o que pensa, de falar o que quer, de dizer o que não quer, de vestir o que quer, de deixar aquilo que não quer mais, porque vai ser cobrado de alguma forma. E aí vai ficando complicado para as pessoas irem vivendo, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade muito grande de se libertar das amarras que os outros vão criando para si. Quando a gente está em análise, tem uma facilidade maior de saber que está num ambiente mais seguro, onde eu posso falar o que eu quero, o que eu penso, onde eu posso xingar, onde eu posso chorar, onde eu posso rir, gargalhar e fazer o que eu quero, porque ali é o meu. Mas e quando eu não encontro esse lugar seguro para falar o que eu penso, para fazer o que eu gosto, o que eu quero, para expor a minha opinião? Quando esse lugar não é seguro para mim? Como que eu tenho agido, me comportado, me posicionado em relação aos assuntos que chegam, às situações que são colocadas? Quando a gente fala de filtros, não é só os filtros das redes sociais que colocam pra gente uma máscara, né, uma maquiagem a mais, para poder modificar um pouco quem nós somos, de certa forma, para parecer mais atraente para quem está nos vendo. Às vezes, na nossa fala, a gente precisa se filtrar algumas coisas para falar para o outro, mas existem coisas que também estão dentro da gente que a gente precisa expor aquilo que a gente está pensando e sentindo também em relação ao que está sendo exposto ali. Pense sobre isso, hein? Eu posso usar filtro agora? É preciso do filtro agora? Por que eu uso esse filtro? Por que eu não estou usando filtro? É importante a gente pensar naquilo também que nos beneficia, naquilo também que vai nos fazer bem em relação ao outro, em relação às situações onde nós nos colocamos. É importante a gente pensar na gente primeiro, porque a gente fica muito se cobrando em como o outro vai pensar, o que o outro vai achar, como o outro vai se sentir. E você? E eu? Como que eu vou me sentir? O que eu vou achar do outro? Isso é importante? Aquilo é importante? Ou não é? A gente tem que pensar um pouquinho mais na gente e pensar em discernir quando é que eu coloco o filtro e quando é que eu não coloco o filtro. E por que o filtro ou não filtro tem se tornado tão importante para mim.